Tá começando mais um Comentando no QG. Esse é o extra, não sei. Tô pensando ainda onde eu vou encaixar ele, mas muito provavelmente você já viram aí na thumbnail. Que quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje é um episódio especial, meio extra, uma amálgama de ambos, porque, como vocês sabem, de dia 30 até a data que eu tô gravando isso, que é dia 3/12, a gente teve a CCXP. Como de costume, todas as editoras que tiveram painel anunciaram alguma coisa. E até algumas editoras que não tiveram necessariamente um painel, mas teve alguma coisa especial que serviu para anúncio. Então, o que eu fiz? Me dei mais trabalho. Um abraço e um beijo para todo mundo que tá ouvindo isso e fica puto quando eu arrumo mais coisa pra eu fazer na minha vida que já não tem, né? Eu acho que eu me amo. Ou talvez me odeie, porque eu já não tenho muita coisa pra fazer, né? E eu ainda arrumo mais. Mas enfim, o que eu resolvi fazer? Tudo começou porque num grupo que nós temos lá, eu e a galerinha do bem, um abraço aí pra todo mundo do grupo Shonen Mais, o pessoal pediu pra fazer um compilado de anúncios, porque uma das pessoas pediu lá, e eu acabei fazendo, só que aí virou conteúdo, né? Então assim, como eu me amo o suficiente pra arrumar mais trabalho pra mim, eu basicamente juntei o nome de tudo e eu vou falar um pouco. Tá, o que eu vou deixar adiantado desde já, eu não vou dar detalhes de quando foi publicação, de tananã, eu não vou dar os pormenores. Tá? A primeira regra aqui do rolê, porque senão eu vou fazer um podcast de 3 horas e a ideia não é essa. Primeira regra do rolê é: farei esses anúncios pela ordem do que tá sendo, do que foi anunciado. Vou gastar algum tempo pra falar de coisas que me empolgaram. O restante eu vou só passar. Não que não tenha me empolgado, mas eu vou dar uma passada muito geral. Beleza? Eu também quero deixar muito adiantado que sim, eu vou pela ordem que eu coloquei aqui no meu bloco de notas, então, assim, fica até o final. Assim como eu também quero falar que eu vou fazer alguns adendos ao longo aqui pra comentar talvez do que eu acho de certas coisas, editoras. E quando chegar lá na Panini, eu vou entrar num ponto que eu queria fazer esse episódio, na época que eu queria fazer esse episódio, que foi na sexta, já tinha saído algumas coisas. Subiu uma situação aí meio incômoda, vamos dizer assim, meio estranha, uma maluquice. E eu não queria falar disso. Mas, como nos anúncios da Panini tem um rolê que envolve essa maluquice, eu vou ter que falar disso, tá? Então, assim, desculpa desde já. Camila, se você estiver ouvindo isso, me desculpa, mas eu vou ter que falar disso. Porque é uma situação bem maluca mesmo, gente. Sério. É uma situação, assim, muito maluca. Mas, enfim. Eu vou começar, obviamente, porque, vamos lá, como eu disse, eu tenho um bloco de notas aqui, tem uma foto disso no meu story do Instagram, não existe mais. Se você tá ouvindo isso na segunda-feira, já não existe mais, muito provavelmente dependendo do horário que você tá ouvindo isso. E no meu bloquinho de notas eu começo com Pipoca e Nanquim, porque foi a primeira coisa que eu fui ver vídeo. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui os vídeos dos 2 quadrinhos referente aos anúncios da Panini, da Comic Zone, ou da parte da Indivisível, e a parte da Panini, na parte de quadrinhos, porque assim, foi basicamente isso que lá onde eu peguei, tá? Então assim, para deixar adiantado, porque eu fiquei vendo os vídeos pra montar, mas vamos lá que eu já gastei muito tempo, eu já gastei 3 minutos pra fazer essa introdução gigantesca aqui, e é isso. Começando com o Pipoca ele fez os seguintes anúncios, né? Ele anunciou o Eternauta, edição integral, que saiu lá na Argentina, em 2 volumes, Eternauta 1 e 2. Essas edições já tinham saído anteriormente pela Martin Fontes, e eles vão relançar. Só que tem um pormenor que eu acho que é legal mencionar aqui, que a edição 2, a Martin Fontes rediagramou. Ela era a versão na horizontal e não na vertical, porque a primeira ela é na vertical. E eles e na hora que eles forem fazer o relançamento, não é nem o relançamento, quando eles fazem o relançamento, eles vão manter o volume 2 na vertical. Então é bem legal de vocês terem essa ciência. E a primeira, assim como Sky Masters, que eu tenho, ele vai vir com um boxzinho assim, ó, pra você colocar e ficar na vertical também, ficar bonitinho, pra galera fã de lombada, vai pirar. Segundo anúncio que tava lá no vídeo, é bem interessante, porque aqui vale um parênteses gigante. Eu já quero agradecer o Pipoca e Nanquim por esse anúncio, porque vou entrar nesse pormenor já. Segundo anúncio foi Battle Royale, eles vão trazer a obra de volta, mas agora em uma nova edição, em 5 volumes, um 3x1 bacana. Quero começar dizendo que eu gostei muito desse anúncio, hypei pra cacete, eu falei, porra, meu irmão, ó a pedrada. E assim, eu quero agradecer porque graças a eles eu vou reler o livro. Eu tava enrolando pra ler esse livro faz tempo, e graças a esse anúncio eu quero reler o livro pra quando eu for pegar o mangá pra ler, eu pegar a cabeça mais fresca. É óbvio que talvez não conhecida há tanto tempo, mas vocês entenderam, eu vou estar um pouco mais fresco, a releitura um pouco mais fresca. O anúncio seguinte, ele me hypou. Eu sou
sou uma pessoa muito convencivelmente fácil, né? Porque os caras me anunciou Power Rangers e Tartaruga Ninjas. Eles anunciaram não só a primeira minissérie, como a segunda. Inclusive, no vídeo do Pipoca que saiu na data de hoje, que eu estou gravando isso, eles mencionam que dizem as boas línguas que vai ter um terceiro. Eu quero dizer que esse dos Power Rangers, eu li o material, tá? Eu li a primeira minissérie, que obviamente eu vou comprar as duas, porque, né? Power Rangers, Tartaruga Ninja. E sim, eu li a minissérie. É uma minissérie muito legal, é muito massa, bem divertidinha. É um negócio que, assim como coisa que eu vou falar mais pra frente, é extremamente divertido. É o tipo de material que sim, eu daria de presente, sim, eu recomendo, e nem vi a edição ainda nacional, mas eu já recomendo só porque é um material muito divertido. É um material que vale o entretenimento do preço que você vai pagar, entendeu? Então, assim, é um título muito bacana, foi uma boa escolha. Logo depois, a gente tem Eric. Eu não sei o restante do nome do livro, mas é um livro que eles vão lançar, pelo que eles falaram no vídeo deles. Vão ser, se não falha a memória, 3 edições, bitelão mesmo, 700 páginas. Depois Conan, a adaptação oficial do livro. O livro do Conan, a adaptação oficial, ele já tem um Conan capa dura, que agora vai virar o box de capa cartão e tal. Então, assim, agora a gente vai ter a adaptação do filme, que é o filme mais antigo lá do Schwarzenegger, se não falha a memória. O próximo é Buracos da Estranheza, 35 anos de Junji Ito, mais um Jorgito no Brasil, agora o livro da biografia do cara, 35 anos de carreira aí, sendo aí um dos mestres no quesito horror no Japão, e é isso. E sim, gente, hoje vocês vão ouvir muito barulho de moto, coisa assim, porque eu tô com a janela aberta, que tá um calor do caramba, eu tô tendo que fazer isso e depois ainda vou gravar mais conteúdo, então barulho de moto hoje vocês vão ouvir ao soldo, porque eu não vou fechar a janela não. Depois de Junji Ito, tem um quadrinho nacional, que agora é a vez do Danielzinho, né? Daniel Lopes, que é o 100 discos para conhecer a Guardela. Eles mostraram o formato, vai ser num formato de capa de disco e tal. Me pareceu bem interessante, é um nacional assim que muito provavelmente eu vou acabar pegando pra conhecer, mas não sei se vai ser a primeiro momento, não sei como vai funcionar, mas é algo que eu quero muito ver, porque a proposta em si, ela me chamou a atenção. A ideia de ser em capa de disco, ter uma tirinha atrás, é que eu não vou lembrar do meu desenhista agora, mil perdões, mas bem interessante. O próximo, ele também me interessou um pouquinho assim, né? É o dinheiro! Que é o Crepax completo, em 2 volumes também, é toda a coletânea do Guido Crepax. Eu tenho um da Valentina aqui, o Subterrâneos, que a LPM lançou, preciso ler pra resenhar e tal, mas como esse vai ser o Crepax completo, existe uma possibilidade de, sim, quando eu tiver uma verba assim sobrando, eu compro assim, porque é bem interessante. Por último, não menos importante, eles mencionaram novamente o financiamento coletivo do Ogiva, eles anunciaram lá na CXP. Como vocês devem saber, Ogiva terá um filme, se não falei memória, não lembro se é uma média-metragem e tal, que tá com financiamento aberto no Catarse, o link também estará aqui em cima, se eu não esquecer, né, porque tem vezes que eu esqueço, mas eu pretendo não esquecer, porque são tudo coisas que eu tô comentando pra vocês irem lá olhar. Então vai estar sim o Catarse pra vocês irem lá conhecer e verem as recompensas e, quem sabe, apoiar. Eu tenho Ogiva, não li, tá na minha pilha de leitura e eu preciso agilizar a leitura disso, mas eu pretendo ler. Porque fora o filme do Ogiva, eles também anunciaram o livro que vem junto aí com a edição, que vem com as informações, que vai ser tipo um livro extra aí da série, certo? De Pipoca e Nanquim foi isso, o saldo no geral é um saldo bem interessante, porque foi bem balanceado, foi tipo aquele típico rolê que pega mesmo quem tá na CXP esperando alguma coisa diferente. Então sim, a gente tem uma métrica muito grande de coisas, e eu vou dar um destaque maior aí pros 3 primeiros que eu mencionei, o Eternauta, Battle Royale e Power Rangers, assim como o Crepax completo, mas pra mim, Battle Royale e Power Rangers foi os bagulho que eu olhei e falei, meio dinheiro. Battle Royale em especial porque, cara, era um título que tá há muito tempo esgotado, tipo, inclusive teve toda aquela treta da Conrad, da gente ficar meio receoso da Conrad talvez não terminar a obra, mas ela conseguiu terminar, os últimos volumes saíram das muito homeopáticas, e é bem difícil você achar a coleção completa hoje em preços acessíveis. Vai ser uma edição 3.000, então a gente já sabe que não vai ser muito barato, mas pelo menos são 5 volumes aí, 5 bitelos, e se a gente for fazer a métrica de quanto sai essas 3 aí do Pipoca, no fim das contas não sai tão caro aí como talvez você tentar comprar a coleção completa do antigo. Tá? Indo agora pra Comic Zone. O primeiro quadrinho foi o Diário Inquieto de Istambul, que é do mesmo cara dos Contos Resignados de uma Sociedade Ordinária, se não falei memória, o nome da quadrinho é esse, se não falei memória, eu posso estar enganado, que é um cara turco, e é bem interessante, tipo, eu achei interessante, assim, toda a explicação que o Thiago deu, mas enfim. O segundo é a Rainha dos Insetos, que tem a arte do Zidru, e aí o roteiro, eu não vou lembrar o nome do cara, ai meu Deus, pra vocês verem como eu fiz aqui, ó, fiz a toque de caixa de informação. O próximo é Guerra de Lucas, que é basicamente uma biografia em quadrinhos do Jorge Lucas, pelo que eu entendi, assim, da explicação.
mas vai contar um pouco de como ele, até o momento que ele criou lá o Magnus Opus dele, que é o Star Wars. Então isso é bem interessante, é um quadrinho que... E a ideia do Thiago é lançar isso no May the Force. Céu na Cabeça, Mulher do Mágico, do mesmo cara do Boca do Diabo, esse Mulher do Mágico. Me interessou. Os Guardiões do Mazar, que eu acho que eu já ouvi falar antes dele mencionar. Acho que eu já tinha visto algum desenho parecido. Assim, na questão de quadrinho. Porque às vezes eu vou olhando assim, sites e acaba aparecendo algumas imagens aleatórias, eu não sei de onde é. Eu acho que eu vi algo dessa série. Me interessou um pouco, assim, a arte e tal. Vamos ver. Perfume do Invisível, do Milo Manara. Odisseias Iniciáticas, também do Manara. Tem 2 Manaras pra Comic Zone ano que vem, que eles já anunciaram na CXP. Os 2 me interessam. Perfume do Invisível, porque é uma coisa que realmente já tem aquele ar de ser um pouco mais clássico. Até a parte onde eu li o livro do Gonçalo foi um dos títulos que ele mencionou, que foi um dos títulos que definiu quem era Milo Manara. Então isso me interessou um pouco. E esse Odisseias Iniciáticas, pelo pouco que eu ouvi, assim, achei interessante. Tudo que... E aí, Carimbé, que é uma parceria do Ferrez com o Doug Firmino, que também me interessou um pouco desde a primeira época que anunciou, e o último que eu falei, é isso, Brasil! Que é o artbook do Lourenço Mutarelli. Esse último, o Thiago, inclusive, mencionou que talvez, foi num vídeo à parte, né, do vídeo dos 2 quadrinhos que eu vi, que ele mencionou que talvez esse fique mais pra 2025. Pode não ficar necessariamente pra data em questão. Pode não ficar pra 2024, pode ficar pro começo de 2025, porque vai ter todo um trabalho de escanear a imagem, fazer o tratamento e tudo mais. Um ponto que eu vou mencionar, antes de eu mencionar um último ponto que foi mencionado no vídeo dos quadrinhos, é uma questão. O que eu não conhecer muito bem, eu não vou ficar me pagando aqui de cult ou de que eu conheço, tá? Isso já fique muito claro, porque eu acho que já ficou. Então eu vou dar uma passada muito rápida, vou fazer alguns comentários muito pontuais do que eu achei interessante, tá? E a última coisa que foi mencionada no vídeo dos 2 quadrinhos é que a Comic Zone ela fez uma parceria com a Grande Rota para uma excursão pro Festival de Angoulême em 25. Então, ao longo de 24, isso vai ser melhor explicado. Então, é uma ideia boa aí para quem já quer começar a juntar uma grana pra fazer uma viagem diferente. Fica aí a dica, tá? A próxima é a Indivisível Press, que veio com algumas coisas assim que eu não conheço, mas as artes são bonitas. E ela veio com a pedrada maior, né? Ela veio com o Power Rangers, que ali eu surtei, ali eu juro pra você que quando foi anunciado eu só fiz um yes! Porque, cara, isso é muito divertido. Eu não vou falar maravilhoso, não vou falar que é o concurso, não vou falar que é uma das top 5 melhores coisas da minha vida. Mas isso é divertidíssimo. É uma coisa muito legal. É uma coisa que, tipo assim, ela não é apenas o nicho de quem curte Power Rangers. Ela é uma coisa muito ampla. Então vale muito a pena. A ideia dela, da Indivisível, pelo que eu entendi, é meio que alternar. Começar com Go-Go Power Rangers, que pra mim é uma assertividade muito grande, pela questão cronológica, e alternando com Mighty Morph, e alternando os quadrinhos, pra no final do ano chegar no Shattered Grid, né, no Rede Despedaçada. Se não vale a memória, é essa tradução, assim, muito por cima. Mas chegar no Shattered Grid no final do ano. Eu, particularmente falando, tô curioso pra ver como é que vai ser essa alternância pra chegar no Shattered. Porque o Go-Go, eu fui lendo, tipo, naquele... quando a versão que eu fui lendo foi, tipo, a de tomos de 20 páginas. E, tipo, o Shattered, ele começa na Go-Go em torno do capítulo... Do voluminho 7, 8, entendeu? Então, tipo, é muito rápido que o Shattered começa lá. Na Mighty Morph demora mais. Na Mighty Morph são quase 20 encadernadinhos. São quase 16 encadernadinhos. Tipo, que daria uma média de 2 encadernados de capa cartão. Entendeu? Então, por isso eu tô curioso pra ver como é que eles vão fazer. Se eles vão meter, tipo, uma Go-Go, depois vai meter 2 Mighty Morphs, e aí vai começar, entendeu? Mas eu tô bem curioso. A Shattered é um arco muito interessante. Eu conheço um amigo meu, abraço, Guilherme, que não gosta muito do final, mas eu achei bem legalzinho. É uma história bacana, obviamente tem lá seu revés, mas é divertido. E sim, é uma dica que eu dou, assim, pra quem quer conhecer um pouco mais desse universo. Putz, eu acho Power Ranger legal, mas será que tem uma lenha pra queimar muito legal nos quadrinhos? E é um quadrinho muito bacana. Também foi anunciado pela editora The Darkness, que é um quadrinho em mês de anos 90. Então, assim, tem algumas coisas mais recentes? Tem. Mas, pelo que eu entendi, vai vir os rolês mais, assim, um pouco ali, vai vir um Orange e tal. E a arte é muito noventista. É Mark Silvestre, noventista. E ouvi falar de The Darkness, eu fiquei curioso pra ler. E esse é um quadrinho que realmente eu acabo pegando pela curiosidade. Aí teve Eat the Rich, We Will Only Find Them When They're Dead, Underworld e Bloodstain. E os 2 últimos, eles são webtoons americanas e tal. Me pareceram interessante, tem umas artes bonitas. Tá? Agora vamos por onde eu entendo um pouco melhor, né? Que a gente vai começar a falar de JBC. E, rapaz,
JBC tem coisa pra caramba. Vamos lá, o que foi anunciado? Aí eu vou só parar onde eu realmente achar que tem interessante, tá? Suzume foi anunciado, Sensei Hakusho, Parasite, versão full color, ela vai pegar as 10 edições, vai virar 8. Versus, que é um outro mangá do One. Speak to Loafer, que teve anime, a galera hypou muito, eu ainda não assisti, então não posso opinar. Vampires, The Depth of the Sky. Meu querido, meu amado Shoha Shouten, recomendo muito, inclusive, daqui a pouco eu volto a falar dele. Urusawi no Yoi no Tsuki. E aí a gente vem para aquela galeria que eu quero começar antes de falar dela, que assim, parabenizar realmente a editora, que é a parte dos nacionais, certo? Porque assim, os nacionais nós temos coisa pra caramba. Então isso é legal a gente mencionar. Porque a gente tem Blackout Volume 3, Como Fazer Mangá, Boi da Cara Preta, O Último Pedaço da Minha Alma, que eu ainda não vendi, Romaria, Eventos Semi-Apocalípticos, Como Fazer Amigo e Memoreboot. São uma porrada de obras nacionais, assim, que foram anunciadas, fora as que a editora já tem, e eu sou muito honesto em dizer que eu gosto da iniciativa do JB Studio. Também tem Jiraiya. Eu gosto da iniciativa do JB Studios, assim como eu gosto do selo Start. Eu acho que são boas iniciativas, geram um mercado nacional muito legal, que inclusive eu tenho alguns dos materiais, assim, do que já foi trazido. Tenho acho que 3. Tenho 3. Que é o Terry Wind, o Flower Pot e o Calendar. Eu tenho os 3 e eu posso dizer que são muito bons os materiais, são muito legais e, cara, extremamente divertido. Inclusive, nas minhas indicações em vídeo que estão saindo aí no meu TikTok, no meu Instagram, eu vou fazer de cada uma das 3, porque, cara, eu acho que você precisa ler isso, sendo muito honesto. Eu acho não, você precisa ler isso pra conhecer um pouco melhor aí os materiais nacionais, tá? Mas os demais, Suzume, eu não vi o filme ainda, não posso opinar. O Sensei Hakusho, por ser edição única, me interessa um pouco. Parasite, talvez eu pegue, porque eu não tenho a antiga. Aí depois eu só vou voltar a comentar alguma coisa em Shoha Shouten, porque Shoha Shouten é meu xodó. Eu tenho as edições da Viz, o 1 e o 2. E acredito que o mesmo afinco que eu tenho pra Shoha Shouten, eu terei com qualquer outra obra que envolva obras, assim, que eu gosto muito, que acabaram me chamando a atenção. E Shoha Shouten é aquele tipo de obra que eu vou fazer uma propaganda desgramada, porque eu quero que todos vocês leiam. Então, sim. Shoha Shouten é recomendado, especialmente para quem gosta um pouco mais, quer ver um universo diferente, uma abordagem que lembra um pouquinho o Bakuman, que é essa abordagem do universo da comédia, vamos dizer assim. É bem legal, tá? Indo agora para a nossa menina dos olhos, Panini Comics. Tem coisa pra caramba pra falar de Panini e eu vou tentar ser rápido. Porque eu tenho que ficar de olho, porque a última vez eu gravei e acabei perdendo. Vamos lá. Arqueiro Verde do Mike Grell, Quarto Mundo do Jack Kirby, Stardust, edição de luxo, né, livro ilustrado do Neil Gaiman, que teve filme, pananã, Batman Europa, Batman Trilogia do Demônio, Omnibus da Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Isso é DC. Tá, agora a Marvel. Vingadores do Kurt Busiek do Jorge Pérez, também Omnibus. Namor do John Byrne, Omnibus. Surfista Prateado, Freedom, Epic Collection. Deadpool, Better Blood, que é a continuação do Bad Blood. Rob Liefeld de novo. Demolidor, Fall for the Grace, do Epic Collection. Motoqueiro Fantasma, Hell on Wheels, do Epic Collection. Saga do Wolverine, yeah! E agora Star Wars. Darth Vader, Preto, Branco e Vermelho. Conan Dragoneiro. 8 bilhões de gênios. Esse último é da Image. Desses quadrinhos, eu queria dizer que me interessou muita coisa, cara. Mas o Omnibus não me pega, gente. Desculpa. Na moral, o Omnibus não me pega. Edições absolutas, que é o caso de algumas aqui, eu acho que se não falha a memória, é o quarto Mundo. Ele é Omnibus absoluto, não vou lembrar. Mas os bagulho não é uns bagulho que, tipo, me pega. Quadrinho caro não é um bagulho que me pega, gente. Desculpa, eu me empolgo muito. E até eu vou falar isso dessa forma triste. Eu até às vezes compro um capa dura, mas não é um bagulho que me pega, mano. Mas boa sorte pra quem coleciona. O Saga do Wolverine me pegou. Foi a única coisa assim dessa lista aqui que me pegou, porque eu sei que é um capa cartão e eu tenho algumas coisas que talvez seja curioso ler. Indo pra parte de mangás, a gente tem a polêmica. Marmaid Melody Peach, que é um shoujo, pelo que a galera tá falando, um shoujo muito antigo. Não conheço, mas vou dar uma chance, talvez. Não sei. Alguém me ajuda? Se alguém tiver ouvido isso da Panini, me ajuda. Me diga se eu devo colecionar isso ou não. E a gente teve 3 anúncios de reimpressão que ainda não foi decidido necessariamente como será o formato, mas é interessante. Que é Mob Psycho, Claymore e Gantz.
Dos três, Mob Psycho vale porque é extremamente divertido, é uma das coisas mais legais que você terá a oportunidade de conhecer, apesar da arte do One não ajudar muito. Claymore é, na falta de palavra melhor, foda, ajuda. Cara, isso é maravilhoso. Tipo, Claymores, a gente tá num... Pensa assim, a gente tá chegando num ano onde a gente vai ter Battle Royale de uma editora e do outro a gente vai ter, tipo, Claymore. O universo tá conspirando a favor de quem quer conhecer obras minimamente interessantes, ou obras boas, ou obras diferentes. E na JBC a gente tem ali Shouha Shoten, a gente tem um Fênix e por aí vai. Entendeu? A gente tem um universo conspirando para que vocês tenham acesso a muitas obras interessantes. Então, se eu fosse vocês, abrir o olhinho. Tá, mas... essas três impressões, elas foram muito interessantes, mas pelo que o pessoal que estava lá mencionou, ainda não se tem necessariamente uma forma de como que será o formato, ainda está sendo estudado. Mas eu torço pra, tipo assim, ser umas edições mais simples, porque realmente, tipo, Claymore merece, assim, ser atingir, né, o maior número possível de pessoas. Eu tentei fugir, eu tentei mesmo, mas a gente vai falar agora de Solo Living, tá? O elefante branco na sala. E antes de eu falar de Solo, eu só quero deixar esse recado. Camila, se você estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, se você quiser me responder, assim, você tem lá no Instagram, se você quiser me mandar uma DM no Instagram e me explicar como é que foi o caos na Panini no momento que, na sexta-feira, a editora antiga dos direitos soltou que já não tinha mais direitos, sendo que provavelmente ela já não tinha muito tempo, eu vou agradecer. Tá? Explico. Pra quem não sabe, Solo Living, originalmente, antigamente, na verdade, estava com a New Pop. Era de direito da New Pop, a New Pop lançou 5 volumes, ficou-se um tempo em silêncio e a gente conhece a New Pop. A gente sabe que a New Pop é uma vez na vida, outra na morte. Eis que, sexta-feira, 1º de dezembro, a editora nos dropa um comunicado que não tem mais os direitos da obra, nem do manhwa e nem da novel. Todo mundo olhou e falou, nossa, que estranho. O que essa editora fez para perder um contrato? E mais do que isso, eu me perguntei, quem é o ser humano dotado de polegar opositores que é uma assinatura de uma novel que não tem o contrato da série inteira? Alguém da New Pop também pode me responder isso. Mas enfim, divago. Eis que, CCXP nesse domingo lindo, quente, a Panini foi lá no palco Ultra, fez seus anúncios, todos mencionados aqui, e tchau, Solo Living manhwa. Todo mundo olhou e falou, porcaria, não esperaram nem o corpinho esfriar e já estão anunciando. E aí eu vou chegar num ponto pra mim que me pega. Porque essa apresentação, eu tenho quase certeza, quem da Panini estiver ouvindo isso, me corrija se eu estiver errado, ela estava montada antes desse domingo, porque ninguém monta uma apresentação com os anúncios no domingo. Todas as editoras que foram pro palco Ultra sabiam que iam anunciar antes de anunciarem. Então eu quero saber como que foi a reação de todo mundo quando na sexta-feira à noite a New Pop me dropa informação como quem não quer nada, não tenho mais os direitos, sabendo muito provavelmente que esse anúncio seria feito muito em breve. Aí eu tô tudo abaixo da suposição, tá? Porque, cara, é meio maluquice eu parar pra pensar que esse contrato, ele muito provavelmente foi fechado com meses de antecedência, tá? Porque nenhum contrato é fechado da noite pro dia. E a editora detentora anterior dos direitos foi avisar, tipo, dias antes do painel da nova editora. Então, tipo assim, isso ficou meio ruim, assim, né? Ficou um fogo no parquinho, eu admito que pessoa, não produtor de conteúdo, me diverti assim, sabendo que isso ia gerar um fogo no parquinho. É um pouco bizarro ler alguns comentários assim que estão surgindo. Eu de coração espero que a galera da Panini não esteja sofrendo hate com isso, porque business, né, tipo, a editora coreana também não vai esperar boa vontade da editora antiga. Não sabemos a treta que rolou, se alguém assim desfocado da editora antiga para ela perder para esses direitos serem tirados dela. Mas em todo caso, eu desejo muita boa sorte pra Panini pra republicar isso. Eu tô curioso como que eles vão optar pelo formato, se eles vão optar por manter um formato igual ao da editora anterior, se eles vão, porventura, fazer um novo formato, como que eles vão fazer a linha de lançamento. Então, assim, são pequenos pormenores que eu tô muito curioso pra ver o que será feito, tá? No caso de Solo, eu realmente tô curioso. Eu falei muito por cima dessa treta porque, sendo muito honesto, eu não quero nem me desgastar. Até porque existe uma coisa que eu não tenho, que é advogado. Então, tem certos pormenores que talvez, se eu falar, eu posso me exceder. E não ter advogado, talvez me ponha num problema um pouco sério. Quem me conhece sabe que eu falo demais às vezes. Então, pra eu não falar demais e não acabar gerando talvez algo que alguém encare como pessoal,
a gente guarda. E isso não me refiro à editora atual, tá? Que isso fique muito claro. Até vale mencionar, todas as editoras aquisitadas. Eu tenho pontos que eu acho meio assim, que eu falo, putz, pra mim não é o ideal. Mas cada editora sabe o que faz, cada editora entende mais de mercado. Eu tô entendendo pouquíssimo, eu só acho que todas as editoras tinham que focar mais no digital ali e tal, e fazer uns preços mais bacanas no digital. Às vezes não um preço, tipo, quase o mesmo preço do físico, mas aí é eu, o cara chato do digital. Mas no geral, pra mim, Raposo, foi um bom momento, foram bons anúncios, tá? É óbvio que se você olhar pra minha cara e falar, Paulo, qual que foi o seu anúncio favorito? Battle Royale seguido de Power Rangers, ponto. Depois veio o Claymore, mas quando veio o Claymore eu falei, meu Deus, meu coração tá quentinho, agora eu posso zerar. Agora alguém pode passar a régua assim nos anúncios do ano e falar assim, não tem nada. Aí eu lembro que ainda talvez a Conrad nos possa anunciar algo, não sei. Se aparecer algum anúncio da Conrad eu vou falar, meu Deus, eu quero que faça a régua nesse ano. Mas até então, tudo que foi anunciado é bem bacana. São coisas que sim, eu acho que vai de cada público. Eu vou esperar um pouco saírem pré-vendas, saírem sinopses oficiais para comentar cada coisa. Inclusive, isso vai virar outra enquete. Se vocês querem que eu comente cada título à parte, eu dê uma lida em algum material específico, ou até mesmo dê minha opinião referente a N coisas. Tá, mas no geral eu posso dizer que o saldo para anúncios foi um saldo bem bacana. É um saldo, assim, que toda a CXP é interessante a gente notar que as editoras estão sempre tentando variar, entregar coisas que realmente vão de encontro com aquele público que está ali naquele palco. Então, assim, pra mim tá muito legal isso. Eu espero que ano que vem a gente tenha mais editoras até mesmo anunciando, porque é algo que agrega muito, certo? E agora, os recadinhos de sempre, né? Primeiramente, pra todo mundo de editora que ouviu até aqui, se eu não falei muito de alguma determinada obra e tudo mais, meu e-mail tá aqui embaixo. Segundo minhas redes sociais, tá aberto se vocês quiserem me mandar release pra eu até mesmo fazer uma resenha melhor. Não resenha do material, mas pra falar um pouco mais sobre esse material que vocês estão anunciando. Eu vou agradecer bastante, porque tem muito material que eu não conheço tanto, então eu prefiro não cagar a regra. Principalmente pra falar dessa lista de anúncios, que é coisa pra caramba. Segundo, se você tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentando. Tem aí mais outros 166 episódios em média pra você ouvir. Vai lá ouvir e ser feliz, porque tem muita coisa variada. E essa semana, a ideia era ter 2 episódios, mas um desses episódios vai ter 2 partes. Vai ser um teste aí que eu vou fazer. E aí já seriam 3. Com esses são 4. Se aparecer mais alguma coisa, vai ser mais episódio. Gente, pelo amor de Deus, para de me dar trabalho. Tamo no Natal. Ai, meu Deus, e não tem que ver filme natalino. E não esquece de ouvir o episódio anterior, o 122, porque lá eu abri uma enquete e eu quero muito a opinião de todo mundo. Tá, então vai lá, ouve o podcast, vê se você concorda com a minha lista e deixa lá seu votinho. Por último, não menos importante, só lembrando vocês que o Comentando ele está nos principais agregadores, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Indica o podcast para mais um amiguinho. Se você é de editor e tá ouvindo isso, meu muito obrigado. Marquei todo mundo de editora, assim, marquei todas as editoras, porque eu queria que vocês viessem ouvir aqui bem rapidinho e ouvir tal. Mas eu nem vou me estender muito nesse episódio, porque coisa pra caramba que foi anunciada. Se eu ficar me estendendo, vai ser um tempo muito grande. E eu já falo muito, e falo rápido, meu Deus. Eu provavelmente vou fazer vídeo no Instagram, pro Instagram e TikTok, falando um pouco dos anúncios que me interessaram mais. Provavelmente, eu tô pensando ainda. Tá, mas por último, não menos importante, esse episódio tá saindo uma segunda. Na terça-feira vai ter episódio novo, então volta aqui e ouve. Tá bom? Por hora é isso. Um abraço e nós fomos.